nossos vereadores e dar alguns recadinhos para eles, tá bom? Eu já te passo a palavra aí. Bom, pessoal que chegou no horário, uma boa noite aos nossos candidatos, também aos nossos amigos aí, o Wagner e o Manuel, que estão presentes. Amigos, gentilmente a Kelly me procurou e a live hoje vai ser de extrema importância para nós nessa eleição, especialmente porque essa é uma eleição que ela está mais no mundo virtual, mais do que nunca no mundo virtual do que no mundo físico, devido à Covid. Eu combinei com eles que o Alexandre vai falar de 30 minutos a 35, mais ou menos. Nós vamos abrir depois para questionamentos, então, se tiver algum questionamento, alguma dúvida, seria oportuno vocês fazerem no final da apresentação dele, para a gente otimizar o tempo, né? E também porque pode ser que ele responda um pouco para frente. Às vezes, você faz uma pergunta que ele vai responder no final da apresentação dele. Então, guardem as suas perguntas para o final da apresentação deles aí. Como nós vamos fazer? Nós vamos manter os nossos microfones durante a apresentação também fechados, para não atrapalhar a apresentação do Alexandre e da Kelly, se ela quiser também comentar alguma coisa, fala alguma coisa. E depois, muito importante falar isso para vocês, depois nós vamos continuar a nossa reunião. Nós temos mais meia hora para conversar sobre aí questões nossas de campanha, né? Mais alguns detalhes, tá? Eles trabalham com uma área que a gente ainda não tem profissionais à disposição. É bom deixar isso bem claro. Eles trabalham com automação de redes sociais, né? Não é, quando a gente fala automação, não é nada proibido, não é que robô vai mandar as coisas, não. Mas é que aquele primeiro contato, né, Alexandre? Eu acho que é mais ou menos isso, né? A primeira resposta, eles vão conseguir otimizar isso para vocês. Então, gente, eu acho que tá claro, né? Então, nós vamos permanecer depois, permaneçam e explorem bastante esses dois profissionais aí. Novamente, eu quero agradecer a Kelly, o Alexandre, a empresa deles, que está cedendo ao PSC essa apresentação, esse conteúdo. E, naturalmente, se alguém quiser proceder com a contratação, né? Vocês têm dinheiro de fundo eleitoral, quiserem proceder com contratação, nossa, achei interessante, é muito bom para minha campanha, por favor, indique os dois. Indique também, se vocês quiserem, para o amigo de vocês, o conhecido, que às vezes não é do nosso partido, não tem problema nenhum. Se for amigo de vocês, fiquem bem à vontade para essa indicação, tá bom? Então, boa noite a todos e vou passar a palavra aí para eles, tá bom? Boa noite de novo, Alexandre, obrigado. Boa noite, pessoal. São 8h05, então eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, e nesse compartilhar tela eu vou usar uns slides que são a base aí para a nossa conversa, tá ok? Então, vocês me avisem quando vocês estiverem enxergando aí já nosso material. Já está na tela de vocês, pessoal? Sim. Tá, ok. Tá sim, Alexandre. Sim. Perfeito. O nosso intuito aqui é apresentar algumas dicas dentro da parte do marketing digital, orientado a marketing político, eleitoral, digital, para essas eleições de 2020, tá? Então, a base aí é essa percepção do eleitor e as redes sociais. Então, só para me apresentar a vocês, eu fui convidado pela Robocom a preparar um material que não tem um intuito comercial, mas tem um intuito aqui de colaborar com os clientes e com os parceiros, como é o caso do PSC nesse diretório, para potencializar aí as boas práticas dentro do meio eleitoral, tá? Então, eu sou cientista político, a minha especialização é em neuromarketing, aplicado aí a marketing político eleitoral. Já fiz 63 campanhas de municipal, estadual e federal nesses últimos 20 anos, e nós temos aí uma experiência grande em trabalhar com eleições aí do proporcional também, além de alguns casos de executivo. E o grande lance aqui é que a gente conseguiu, no passar desses anos, desenvolver metodologias que realmente possam comunicar melhor as plataformas e as propostas dos candidatos, principalmente em âmbito de
de pouco recurso ou de campanhas que precisam realmente se potencializar por serem primeiras campanhas e não ter um recall de campanha, não ter um nome tão conhecido quanto alguns atores políticos aí que já são eleitos, que já têm alguns nomes. Então, a ideia desse conteúdo é dar algumas dicas, algumas orientações e, de certa forma, a nossa expectativa é que esse material seja rico para vocês de alguma forma, e que possa ajudá-los nessa estratégia da eleição de vocês e dessa candidatura, tá? Então, aí tem meu e-mail, um site, mas independente disso, através dos contatos do partido e da Kelly, vocês também podem aí nos consultar e livremente, se pudermos atender, vai ser um prazer aí dar um feedback a vocês. Então, eu vou passar, esse conteúdo é um conteúdo que poderia facilmente levar aí umas 2h30, tá? Mas eu vou fazer isso dentro desse limite para dar o que a gente chama aí de overview, uma visão geral do que a gente discute em redes sociais nas eleições, tá ok? O primeiro ponto principal aí é que o mundo, ele está nas redes sociais hoje em dia, tá? Então, a audiência que nós precisamos, aquele público que precisa estar atento para nos ouvir, ele, seja na parte comercial, quando eu vendo algum produto, ou seja também na parte eleitoral, eu vou precisar de audiência, de pessoas me ouvindo para propagar a minha ideia. E hoje no Brasil são 211 milhões de brasileiros, desses 140 milhões estão nas redes sociais. Então, nós temos, desses 140 milhões de pessoas, eles passam 9 horas por dia na internet, e dessas 9 horas, 3h30 nas redes sociais. É aqui que mora a nossa audiência, e nós vamos entender melhor isso nesses próximos slides. Então, alguns números importantes para a gente entender qual é o peso das redes sociais, e aí falando especialmente em estratégias político-eleitorais neste momento. Essa eleição, ela é muito sui generis. Ela é uma eleição curta, ela é uma eleição tumultuada, ela é uma eleição em que eu não posso reunir as pessoas por conta da pandemia, e ela é uma eleição em que eu tenho muito pouco tempo para cobrir muita gente e muito espaço. Hoje, aqui nós temos algumas pesquisas que foram feitas agora em 2020, estão em inglês, mas eu vou dar para vocês uma visão geral, tá? Aqui no Brasil, nós temos 67% da população brasileira que usa redes sociais. Nós estamos aqui a 2 pontos menos que os Estados Unidos, na mesma quantidade da Europa, e só perdemos para o leste da Ásia. Então, nós hoje somos um grande país usuário de redes sociais. São 140 milhões de pessoas, 65% de penetração na população brasileira, eu consigo com redes sociais. Significa, então, de que eu consigo trabalhar com a maioria absoluta do público através das redes sociais, independente da classe social. Então, hoje, dos 211 milhões de habitantes no Brasil, 205 celulares nós temos ativados, 205 milhões de celulares. E nós temos 140 milhões de pessoas ativadas nas redes sociais. 8,2% é o quanto cresceu de pessoas de abril de 2019 a janeiro de 2020. Tem mais 11 milhões de pessoas usando as redes sociais, sendo ativas nas redes sociais no Brasil. Disso daqui, 96% eles utilizam celulares para poder se comunicar nas redes sociais. Desses números, o impressionante é que nós temos 9 horas e 17 por dia, as pessoas ficam conectadas na internet. Dessas 9 horas, 3 horas e 31 minutos, eles passam conectados nas redes sociais. 3 horas e 51 minutos, eles passam assistindo televisão. Então, o grande detalhe é que a gente consegue ter hoje as redes sociais à nossa disposição numa quantidade equivalente ao que as pessoas gastam assistindo televisão, com uma diferença muito grande. Essa pesquisa está para a população de 16 a 64 anos, que é o nosso público aqui eleitoral, né? Desse processo aqui, 66% usam as redes sociais para se comunicar. Dessa visão, nós temos aqui, dos 18 anos até os 54 anos, entre homens e mulheres, nós temos aqui, basicamente, a grande força das redes sociais, entre homens e mulheres de 18 a 54 anos. Nas redes sociais, atualmente, nós temos 96% da população, eles usam mais o YouTube.
90% Facebook, o WhatsApp 88%, Instagram 79%, e o Messenger 66%, Twitter 48%. Do Twitter para cima, desses 6 principais ferramentas aqui, essas 6 principais ferramentas representam basicamente 80% das redes preferidas nos usuários entre 16 e 64 anos. Então, a gente já tem aqui uma ideia de que plataformas elas são mais viáveis para se trabalhar. Com esses números, nós compreendemos o quê? De que toda a audiência que nós precisamos, ela está nas redes sociais. Politicamente falando, já é alguma coisa tendencial que a gente vê desde as campanhas nos Estados Unidos de Barack Obama na primeira eleição. Barack Obama na primeira eleição foi a grande surpresa de movimentação, de captação de recursos e de faturamento e de arrecadação de dinheiro para a campanha nos Estados Unidos na primeira eleição, e ganhar a segunda eleição, bem como Trump na primeira eleição, se mobilizaram muito por redes sociais. No Brasil, nós temos um delay, isso chega no Brasil mais tarde um pouquinho, mas nós temos casos, além do próprio Jair Bolsonaro, que é um caso notório, nós temos aí casos de deputado federal pelo Distrito Federal, de que ganhou as eleições morando nos Estados Unidos, e que hoje é deputado federal. Nós temos casos de deputados em que nós fizemos a campanha, que com 70 mil reais virou deputado federal, na primeira eleição. Então, isso tudo com campanhas de redes sociais, basicamente, porque ele não tinha estrutura para poder fazer diferente nos meios tradicionais. O que nós vamos apresentar para vocês aqui é um pouco de dicas de como potencializar a audiência para aumentar o número de engajamento e de pessoas envolvidas com as suas propostas eleitorais a partir do uso de marketing de relacionamento e o neuromarketing. São 2 estratégias do marketing digital aplicados com sucesso nas campanhas eleitorais. O marketing de relacionamento, basicamente, é quando os usuários entram em contato com você e, através de algumas estratégias de marketing, você consegue ter a permissão deles para captar o e-mail, o celular e criar, dessa forma, um relacionamento de conteúdo com eles. E o neuromarketing é quando você usa as peças e a comunicação do marketing para que você possa comunicar com o subconsciente e com o entendimento do que o teu público-alvo, o teu eleitor quer, mas às vezes ele nem externa para você ou ele nem responde em pesquisas quantitativas. Então, o neuromarketing é muito importante para você atingir o maior número de pessoas e é uma grande ferramenta para aumentar o que a gente chama de taxa de conversão, que é quando eu converso com 100 pessoas e eu tenho um engajamento de 30, eu consegui uma taxa de 30% de conversão. O neuromarketing potencializa esses resultados. Então, a partir disso, o que nós temos aqui? O entendimento da diferença entre o marketing eleitoral convencional e o marketing eleitoral digital. Então, o marketing eleitoral nas mídias sociais, ele não pode ser apenas jogar no formato digital as peças que você cria no marketing político convencional. Então, você não vai transformar em PDF um santinho que você faz no marketing convencional que você distribui na rua. Você não vai transformar em um post estático nas suas redes sociais aquela proposta, o teu plano de propostas, ou se você for do executivo, teu plano de governo. Você não pode fazer isso. Na questão do marketing digital, você pode usar o neuromarketing como uma ferramenta para poder comunicar, diferentemente do que no marketing convencional, você vai comunicar com o seu público-alvo, considerando o estado de atenção do eleitor e o perfil comportamental dominante do eleitor, entendendo que o eleitor, ele não sabe exatamente o que ele quer, mas o seu subconsciente sabe, e ele toma a decisão a partir não do que ele vê, mas daquilo que faz sentido para ele. Eu vou explicar isso melhor nos próximos slides, mas basicamente nós temos que entender o seguinte: marketing político-eleitoral é a capacidade de se comunicar com o seu eleitor ou com o seu público-alvo. E comunicação de excelência não é o que eu falo, comunicação de excelência é o que você entende, é o que o meu público entende. Assim como eu espero aqui que nessa conversa vocês consigam entender, mesmo com um tempo apertado para um conteúdo tão rico, pelo menos o conceito base daquilo que pode ser a grande diferença entre a campanha de vocês e dos seus concorrentes. Então, comunicar com excelência e comunicar com o subconsciente do seu eleitor
pode fazer a diferença no marketing digital nesse momento de campanha tão diferente. Quando eu falo de estado de atenção e de perfil dominante do eleitor, eu estou falando de duas coisas. A primeira delas, durante todo o período pré-eleitoral, o eleitor comum, 70% do eleitor, e quando eu chamo eleitor comum, é aquele que não tem vínculo com a política. Todos nós que somos mais voltados à política, que somos de sindicatos, de partidos políticos, filiados, trabalhamos para governo, todos nós somos considerados eleitores engajados na política. 70% da população brasileira e 70% do eleitorado, ele não é engajado na política. Ele somente tem o estado de atenção elevada para assuntos de política quando começam os momentos eleitorais e pré-eleitorais como agora. E nesta eleição, mais prejudicados ainda. As campanhas que são mais de prazos maiores e mais largos, hoje estão resumidas a praticamente 45 dias de campanha. Então, nós vamos ter o estado de atenção elevada do eleitor por muito menos tempo. E nós não vamos ter condição de atingi-los da forma como a gente faria nas campanhas tradicionais anteriormente. Então, o estado de atenção elevado do eleitor é agora. Agora é o momento de ouro de você conseguir a atenção do teu eleitor. Para isso, você tem que pensar no teu eleitor da seguinte forma. Ou eu vou pensar em conversar com os eleitores um a um e falar aquilo que cada eleitor me parece fazer sentido ou que é a vocação do que eu tenho, quando eu falo para empresariado, quando eu falo para serviços sociais, quando eu falo para periferia, quando eu falo para pessoas que têm problema na área do trânsito, quando eu falo de sustentabilidade, eu posso criar N assuntos nesse sentido, mas basicamente esses temas, esses assuntos, eu deveria prestar atenção em falar com o perfil dominante do psicológico do eleitor. E nisso tem uma metodologia chamada metodologia DISC, de avaliação comportamental e identificação de perfil psicológico dominante. Depois, quem quiser curiosidade, pesquisa no Google, metodologia DISC, vocês vão aprender muito sobre isso. Para comunicação de excelência usando a metodologia DISC, eu vou identificar que, basicamente, em 100% do meu público-alvo eleitoral, eu tenho 4 tipos de eleitor. Eu tenho o eleitor que tem perfil de dominância, que é aquele orientado para resultado, competitivo, audacioso. O de estável, que ele é mais amável, ele não é tão competitivo. O de influência, que está preocupado com as pessoas, motivador, time, pessoas. E o perfil de conformidade, que é aquele analítico que está baseado em números, ele quer saber estatísticas, dados. Então, por exemplo, se eu estivesse usando o perfil dominante para vender um carro, no dominante eu faria uma comunicação dizendo, compre esse carro, você vai ser o mais veloz, você vai conseguir subir montanhas, você vai ter destaque, você vai se destacar perante as outras pessoas. Se eu comunico para um estável, eu vou dizer, olha, esse carro agrada a todos, vai agradar a todos na tua família, é o lado diplomático. Na influência, eu vou colocar, você, com esse carro, você vai conseguir atrair as pessoas, você vai inspirar as pessoas da tua família. Se eu estou comunicando o mesmo carro para um perfil de conformidade, eu vou dizer, esse carro, ele gasta 15 litros por quilômetro, ele tem um porta-mala de 500 litros, ele tem um motor com 2.0, 15 quilogramas força. Eu preciso dar números, eu preciso dar detalhes sistemáticos, analíticos. Com uma comunicação eleitoral, é a mesma coisa. Eu posso falar de sustentabilidade, posso falar de mobilidade, de segurança, de educação, mas eu tenho que criar um discurso para o dominante, para a dominância, um discurso para a estabilidade, um discurso para a influência e um discurso para a conformidade. Quando eu faço isso, um assunto eu comunico com 4 perfis de comunicação diferentes, eu estou potencializando o resultado. Porque no subconsciente de uma pessoa que é dominante, ele vai olhar e falar, poxa, esse candidato fala o que eu quero ouvir, esse candidato fala como eu penso, esse candidato está alinhado com o meu pensamento. E como o perfil de uma eleição proporcional, que é um caso de vereador, você precisa ter afinidade e vínculo com o teu eleitor. Então, você pode falar de todos os assuntos, mas você tem que saber como se comunicar para que o outro lado entenda o teu comunicado. Então, não adianta eu falar de números, de um perfil analítico, de orçamento, de números, de imposto, disso e daquilo, para quem é estável, porque isso é árido para ele, não faz parte da cabeça dele. Esse perfil, ele é a base de toda a estratégia. Qual é o processo de comunicação de excelência?
Entenda os 4 perfis, conheça os perfis dos eleitores, são esses 4 de perfil de dominância. Defina o assunto que você quer comunicar. Eu sou o candidato da saúde, sou o candidato da educação, eu vou falar de educação, sustentabilidade e de transporte, não importa. E elabore um roteiro para cada perfil, de cada assunto que você quer tratar. E aí você vai para as redes sociais. Nas redes sociais, importante, impulsione, coloque dinheiro nas redes sociais, é permitido, desde que você coloque na tua prestação de contas, desde que você aproprie exatamente todo o investimento que você está fazendo correto no teu CNPJ da tua campanha. Você pode impulsionar. Você vai ter hoje impulsionamentos que vão custar centavos por engajamento. Você vai ter lá o que a gente chama de CPC, custo por clique. Você vai ter que gastar 30 centavos, 10, 20, R$1 por impulsionamento por campanha em cada rede social. Interaja, você não pode impulsionar, fazer tudo isso, e quando o público fala com você, você não pode deixar de responder, de agir, de interagir e de ter fluidez durante todo o dia de comunicação. E gerenciar os seus resultados, você tem que fazer a melhoria contínua. Alcancei, não alcancei, mudo o texto, testo outra forma, uso outra imagem, uso outro produto. Então, dentro disso, você tem que conhecer o quê? As redes sociais nas eleições. O que é importante entender? O marketing político nas mídias sociais, ele pressupõe o relacionamento mais próximo com o seu candidato, com o seu eleitorado. É o marketing de relacionamento, é aquele marketing permissivo, em que o teu eleitor ele vai dizer para você, puxa, eu quero entender mais as suas ideias. Mas por que ele vai querer entender? Porque ele foi engajado. Ele foi engajado porque você fez um processo de chamar a atenção, de gerar o interesse, de gerar o desejo e de ter uma ação que é a ação de eleição, de voto. Então, isso a gente chama de funil. Esse funil, ele começa com muita gente chamando atenção, que foi chamado a atenção. Esse pessoal vai ter interesse, depois eles vão ter o desejo de agir com você e vão agir votando em você. Para isso, as redes sociais, eles vão criar um canal rápido, fácil e barato do candidato dialogar com os eleitores. Lembra de que o eleitor passa 3 horas e meia nas redes sociais e 3 horas e 50 assistindo TV, só que nas redes sociais, quem manda na programação é você. Na TV, ela não é democrática, você não consegue ter audiência só para você. Essa é a grande diferença em que potencializa as redes sociais. Para vocês entenderem, nas eleições presidenciais de 2018, 42,5% eram os meios mais usados para a eleição em 2018, e foi o que deu a eleição das redes sociais, é que elegeu basicamente deputados, proporcional, os governadores, muito resultado da eleição. Esses números foram os resultados a partir das pesquisas de julho que se concretizaram nas eleições. Televisão foi 36,7%, mas o que acontece com a televisão? Os programas políticos eleitorais, eles são dirigidos, às vezes, por ordens e normativas de diretório nacional. E tem prioridade, um grande peso, os candidatos que já são para a reeleição, que já são eleitos, porque eles são as lideranças partidárias. Na internet, nas mídias sociais, você cria a sua própria audiência, você tem condição de viralizar. Por isso que nós estamos tendo muita surpresa de muitos candidatos alcançando essa capacidade de chamar a atenção. Vejam essa informação importante aqui, ó. A internet e as redes sociais, elas têm muita influência em 36% das decisões, em 20% pouca influência. Se eu somar 36 com 20, são 56 de muita ou pouca influência, mas alguma influência. Enquanto a mídia, que é jornal, televisão, rádio, dividido entre Globo, SBT, Folha de São Paulo, Gazeta do Povo, eles têm menos influência que a internet e que as redes sociais. Significa, então, de que eu tenho aqui, ó, as opiniões geradas por redes sociais são as que mais se destacam para exercer alguma influência na escolha dos candidatos. Os líderes religiosos, celebridades, eles têm a menor influência nessa pesquisa. Então, isso é do Ibope, e isso aconteceu em função da eleição de presidência da República, mas reverberou em vários outros casos, como nós vimos a onda Jair Bolsonaro, onde nós tivemos eleitos o governador de Santa Catarina, um bombeiro que virou governador, primeira eleição, no Rio de Janeiro, muito apoio das redes sociais nesse sentido. Então, conhecendo as redes sociais, nós temos que conhecer o eleitor.
Então, o eleitor, nós sempre temos que considerar as 4 peças de comunicação por assunto ou tópico. Uma peça para cada perfil dominante vai ajudar a você não se preocupar com muitas comunicações que não vão fazer sentido para muita gente. Você vai, então, diminuir as comunicações, mas com muito mais qualidade, aumentando a tua taxa de conversão. Uma peça de cada assunto para cada perfil dominante. E você pode colocar isso para funcionar na maior parte das redes sociais. O que acontece com essas eleições de 2020? Essas eleições, elas precisam ser muito estratégicas, muita estratégia. A inteligência da estratégia vai ganhar de dinheiro, a inteligência da estratégia vai ganhar de fraquezas de outros e vai ganhar também de muito poder de outros. Essas eleições em tempo de pandemia te chamam para uma atenção. Os eleitores, eles estão atentos às propostas tradicionais, saúde, educação, transporte, segurança, mas eles também querem saber, e coloquem na pauta de vocês, a pandemia. Eles querem saber qual é a sua preocupação em relação a como tratar esses assuntos. Para vocês terem uma ideia, uma notícia de hoje, do jornal Folha de São Paulo, é que a Secretaria do Estado de São Paulo já está declarando que no ano de 2021 as aulas vão ser idênticas ao que a gente viveu em 2020. Isso é uma preocupação para os pais. Ele quer saber de um vereador, ele quer saber de um prefeito, como é que vão ser as aulas? Será que vai continuar igual? Ele está com um estado de atenção elevado agora para a eleição, mas altamente contaminado também com o estado de atenção elevado para os problemas da pandemia. Então, você tem que tratar de assuntos do tema do momento. Em Curitiba, nós temos um problema muito grande com a estiagem. Basicamente, nós não temos isso como uma responsabilidade do nível municipal, mas influencia. É uma política estadual, mas influencia. Você tem que ter propostas sobre esses assuntos. Porém, você tem que conversar de que forma? Como é que eu vou falar de pandemia, de seca, de transporte com os meus públicos? Tem um microfonezinho aberto. Lá no dominante, nós vamos ter a pessoa que vai falar sobre, no meu plano de trânsito, eu vou falar sobre liderança, sobre resultado, eficiência, eficácia. Quando eu for falar para a pessoa da estatística, para o eleitor que tem o perfil dominante da estatística, eu vou falar de números, de trânsito, de indicadores, de percentuais. São essas as regras que você tem que seguir. Nas eleições de 2020, o que foi determinado pelo TSE em relação às campanhas digitais, propaganda eleitoral na internet, nós temos 5 pontos a destacar. Primeiro, é obrigatório você prestar atenção no teu impulsionamento de conteúdo nas mídias sociais e outras plataformas. É permitido, está na lei, você pode impulsionar isso porque é muito mais barato do que você colocar um cabo eleitoral com bandeirinha, ali na gráfica fazer um monte de panfleto. Você tem pouco tempo para consumir muito material, então não é excludente fazer tudo isso. Você quer fazer as estratégias da campanha tradicional? Bacana. Mas as redes sociais, por conta da capacidade e capilaridade de atingir o público, ela é muito mais eficiente nesse momento. Então, o impulsionamento é permitido. Controle de gasto nas campanhas feitas pela internet. Você impulsionou, vai pegar e vai colocar na contabilidade. Impulsionamento de Facebook, impulsionamento de Google Ads, impulsionamento de outras coisas. Você tem a proibição do uso de robôs e tecnologias para a produção de fake news, para a produção de perfis falsos e de notícias falsas, tá? Então, isso é proibido. Você não pode usar essa massificação de estratégias. Inclusive, esse item 3 é a grande inovação da internet na eleição 2020. Essa campanha eleitoral vai estar de olho na produção de fake news. Nós temos já ONGs e nós temos também em organizações não governamentais aí, que estão especializadas em mapeamento dessa produção. Então, para dar um exemplo prático para vocês, já tem robôs e já tem programas que hoje mesclam imagens, fazem montagem de voz sobre filmagens para propagar notícias falsas, falando de outros candidatos ou de outras pessoas, que é o contra-marketing, que é o marketing de agressividade, muito usado em anos anteriores, eleições anteriores. Isso é proibido. Se isso ocorrer, o item 4 é remoção dos conteúdos nos meios sociais. A justiça pode determinar, tire a postagem, como acontecia nas campanhas, nas propagandas eleitorais do passado, em que você via lá aquela tela preta dizendo assim, ó, foi proibida a campanha
por uma ordem do Tribunal Superior Eleitoral. E o quinto é o direito de resposta, que já existe na lei o direito de resposta normalmente, no dia a dia. Em período eleitoral, se alguma notícia sair contra alguém, uma notícia fake ou difamatória sair contra alguém, e você usar também nas suas redes sociais, na tua própria rede social, você vai ter que dar o direito à resposta ao teu opositor ou à pessoa atingida. Então, tem que cuidar com o que publica. Então, qual é a grande dica? Não use produção de geração automática de perfis falsos, de propagação de notícias que não sejam autorais, tuas. Então, se concentra basicamente nas tuas propostas e naquilo que é conteúdo legítimo seu, autoral, porque isso vai te dar serenidade e tranquilidade em você criar grande audiência nas redes sociais, ok? Eu estou acelerando um pouquinho, a gente poderia falar profundamente de muita coisa, mas nós passamos já aqui, basicamente, em 20, 25 minutos. Eu vou dar uma revisão estratégica aqui do checklist. Quais são as dicas importantes para eleições 2020 em ambiente digital? 1. Crie um site, um blog, lá é que você vai ter o teu folder eletrônico. Você vai ter tua foto, vai ter uma galeria de fotos, vai ter o teu currículo, tuas propostas de vereador, teu plano de governo de prefeito. Você vai criar isso e no blog, você vai ficar colocando notícias toda hora das tuas propostas. É lá que você vai comunicar cada assunto com 4 perfis. Você vai criar isso lá. Lá é o repositório, onde você vai fazer as pessoas que te encontrarem nas redes sociais, vai fazer essas pessoas chegarem até lá. Então, o site, o blog é fundamental e de qualidade. Use e abuse dos perfis nas redes sociais, pelo menos nas mais importantes. Daquelas 6, pelo menos YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram são as mais utilizadas, que vai te dar aí uma regrinha de Pareto. 80% do teu eleitorado está nesse 20% de redes sociais. Invista no impulsionamento pago nas redes sociais. Coloque um pouquinho de recurso. Você vai ver que é muito mais barato do que você fazer um milheiro de santinho. E isso faz com que você chegue nas pessoas corretas, porque em cada rede social dessa, você pode segmentar o público. Você pode colocar região, bairro, idade, sexo, várias informações para segmentar o teu público. Use e abuse das lives, mais ou menos o que eu estou fazendo aqui com vocês. Vocês podem ter dias e horários como se fosse um comício virtual. Você pode fazer uma campanha ao vivo virtual. Você pode chegar em mais pessoas ao mesmo tempo. Tem candidatos que nós fizemos, o camarada fazer metade do dia só de lives, a outra metade ele ia em reuniões, mas isso não tinha ainda restrição de aglomeração por conta da pandemia. Então, imagina como as redes sociais e como as ferramentas tecnológicas agora são parceiros dos candidatos. Desenvolva um conteúdo em diversas mídias, tá? Então, não é digitalizar santinho ou transformar em PDF os seus materiais. Você tem que criar blog, galeria de fotos, vídeos, editar, colocar vinheta, fazer um e-book. Isso tudo você tem até plataformas gratuitas que estão à disposição para pessoas da tua assessoria te ajudar a fazer. Use a tecnologia para gerenciar suas redes. É impossível você fazer uma campanha sem você ter ferramentas digitais para te ajudar a gerenciar. Já pensou você ficar o dia inteiro no celular cuidando de publicações 24 horas por dia no YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, para 4 perfis em todos os assuntos? Você não vai fazer mais nada. E se você tiver que contratar muita gente para fazer isso, você não vai ter a garantia que eles fizeram com excelência, você não vai ter a garantia de que eles responderam bem, que não agrediram o eleitor, que não escreveram errado, que esqueceram, que não publicaram, e não existe quem consiga aferir o trabalho humano feito. Por isso, plataformas de gestão de redes sociais são as ferramentas que garantem o sucesso dentro do uso das redes sociais, principalmente quando você paga, quando você tem um impulsionamento. Pontos de atenção, então. 1, interação. No marketing de relacionamento, você tem a interação como fundamento. Então, é um tiro no pé o eleitor digital responder um post teu e você não interagir com ele. Por isso, você tem que ter atenção. Por isso, as plataformas também de te ajudar nas respostas. Militância digital. Todo mundo que você tem na tua rede, você tem que ter uma estratégia para que eles carreguem os links e sempre usem os teus hashtags e sempre orientem os seguidores deles, das redes deles, a fazerem isso.
E cada vez que um traz mais um, a campanha do um traz mais um, você vai viralizar porque o teu conteúdo é de qualidade, é honesto, ele é perfeito, está comunicando muito bem. E como você vai trabalhar com o neuromarketing, você vai falar com 4 pessoas, com 4 diálogos ao mesmo tempo, você vai atingir o maior número de pessoas. E planejamento e sincronismo. Planeja bem, faça uma estratégia de marketing digital e nessa estratégia você faz o sincronismo entre as redes. Toque todas ao mesmo tempo, tudo junto ao mesmo tempo agora. É uma orquestra, tem 500 instrumentos, mas todos eles, quando tocados em conjunto, quando você tiver atenção para dominância, para comunicação, para as redes sociais, para o impulsionamento, para a fluidez, para as respostas, isso vai virar som de orquestra, vai fazer sentido para o eleitorado e você vai se destacar perante os outros. Então, plataformas, por exemplo, para gestão e comunicação das redes sociais, em que você tem muito menos investimento do que pagar uma pessoa, do que pagar 2, 3, 5 pessoas, do que colocar gente na rua, do que cometer erros, são as plataformas. Tem N no mercado, tá? Você tem várias plataformas dessas, e vale a pena você pensar em qual dessas pode te ajudar. E nós temos uma equipe que, inclusive, pode te orientar, te dando dicas até de ferramentas gratuitas para que você possa ter uma ajuda, se isso fizer sentido aí para você, ok? Então, qual é a dica aqui? Realmente era usar esses 30 minutos, 35, para dar uma visão geral de quais são as estratégias usadas pelos grandes e por grandes campanhas. Se você tem aí no teu celular agora aquele leitor de QR Code que tem no celular, dá uma lida nesse QR Code aqui que você vai ter acesso a materiais que podem te ajudar. E se você tem depois dessa apresentação, a gente vai abrir agora para umas perguntas, mas depois dessa apresentação, se você tiver ainda algumas dúvidas, que podem ser qualquer, independe até de plataforma ou não é uma questão comercial, mas aí tem um e-mail que basicamente é o canal de comunicação com essa proposta que nós estamos fazendo. Então, se alguém quiser ler o QR Code, lá você vai ter um acesso já a um formuláriozinho que te dá acesso a informações privilegiadas para uma estratégia, uma campanha de sucesso. Pessoal, quero agradecer a oportunidade também ao partido e dar os parabéns por essa preparação. A gente tem experiência nesse ambiente e realmente não são todos que estão preocupados com todas as campanhas. Então, parabéns para vocês e também parabéns para vocês, candidatos, porque todo mundo reclama da política, mas poucos têm coragem de dar a cara ao tapa e colocar o seu nome à frente. Então, parabéns, é só dessa forma que nós vamos conseguir alterar alguma coisa no ambiente democrático. Então, realmente é muito bacana ver esse tipo de trabalho surgindo. Vocês têm um desafio tremendo. Para daqui muitos anos, vocês vão lembrar de que vocês foram os candidatos da época de pandemia, que vocês lutaram com muito mais desafio do que todos os outros falavam no passado de que era difícil fazer campanha. Então, está aí à disposição de vocês, dicas e ferramentas. Espero que tenha ajudado, seria muito bom escutar um pouquinho do feedback de vocês. Então, muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Só para complementar, né, é só apontar a câmera do celular ali para o QR Code que vocês já conseguem fazer a leitura e terem acesso às informações que o Alexandre comentou, tá? Daí agora está aberto para as perguntas, fiquem à vontade. Enquanto o pessoal pensa aí, perde a vergonha, obrigado, viu, Alexandre? Obrigado, Kelly também. Pessoal, perguntem agora, né? Agora é hora da dúvida aí, podem abrir o microfone e ficar à vontade aí. Ou quem tiver com o microfone com problema, pode digitar, e eu acho que a Kelly vai lendo também, né, Kelly? Eu estou no chat ali, se alguém quiser fazer alguma pergunta por ali também, eu posso responder, eu posso passar por Alexandre, tá? Eu estou no chat também, tá? Boa noite, Alexandre. Oi, Cláudio. Desculpa, o nome está como Cláudio Noga. Não, desculpa. Mas que eu estou pelo endereço dele. Obrigada, né, pela sua apresentação. É de suma importância para todos nós aqui, que realmente é uma campanha atípica, diferente, devido à pandemia. E com relação aos impulsionamentos, o que você sugere durante o dia, quantos durante a semana,
semana? Porque para mim, pelo menos, né, eu não tenho muita experiência nisso, né? Eu sou bem leiga nesse assunto e como você veio e trouxe para nós, você tem uma bagagem, pelo jeito, incrível, né? Poderia, assim, dar uma dica para nós, assim, o que você sugere nesse caso, nesse momento que a gente está enfrentando, né? Seria essa a minha pergunta. Tá. O impulsionamento, você tem um impulsionamento que você vai fazer, nós temos uma metodologia que você pode usar que a gente chama de teste A e B. Você vai pegar lá, por exemplo, R$100 e vai colocar R$50 num perfil de impulsionamento, que você vai determinar um público, um horário, distinto dos R$50 no outro público e no outro horário. E aí você vai ver o resultado que isso dá para você e você consegue daí medir qual o valor que você vai pôr em qual perfil. Então, esse teste aí dele te ajuda a realmente sair do escuro e você começar a ter uma orientação do teu investimento no impulsionamento, tá? E escolher muito bem que tipo de impulsionamento você vai fazer, em qual rede social que conversa melhor com o teu público e também qual rede social é aquela que faz mais sentido para você, porque tem gente que não vai gravar, não tem condição de gravar muito vídeo para o YouTube, tem gente que vai colocar mais um videozinho no Instagram, uma livezinha, vai fazer um processo de publicação no Facebook. Então, estuda a rede social que mais faz sentido para você, faz o teste AB, coloca pouco dinheiro no começo, faz um teste de aderência, e aí você impulsiona mesmo pelo investimento que for possível no teu caso, tá? E aqui nós temos no chat, antes da próxima pergunta, o Raoni Molim está perguntando sobre colocar no horário, colocar horário de ônibus junto com o santinho virtual do candidato. Isso é informação. Eu não vejo problema, mas eu acho que aí o partido pode te orientar realmente aquilo que é a base, porque cada um tem um entendimento. Basicamente, eu acredito que sim, porque você não está vinculando patrocínio, você não está vinculando nada disso, isso não pode, mas uma prestação de serviço aí nesse aspecto, ele não tem problema, principalmente nós estamos falando em virtual, né? Segunda pergunta do Marcelo, Renato, ele fala sobre as lives proibidas. Eu não tenho compreensão de que as lives do candidato, em função de difundir as suas propostas, estão proibidas, justamente o contrário. É isso que a internet 2020 está permitindo, que você faça uso e abuso das lives para propor a tua ideia de representação política. Olha, eu sou o melhor candidato para você porque as minhas ideias são essas, eu estou fazendo isso, eu tenho essa experiência, eu estou trabalhando... Você não bota em nada. Oi? Bota qualquer outro aí. Ou não bota, vai sozinho. Entendeu? Ok. Então, nessa informação, eu acredito que não, elas não estão, e o partido também pode te orientar, mas eu estou bem convencido de que elas não têm problemas, né? As lives patrocinadas, eu não recomendo por uma interpretação legal, mas o teu partido também pode te orientar sobre esse aspecto. O que acontece com patrocínio? Todo candidato no período eleitoral, digital ou não, ele pode ter patrocínio de coisas, só que você tem que contabilizar, colocar na tua contabilidade esse patrocínio. Se você ganhou R$100 de impulsionamento, você vai ter que pôr o CPF ou o CNPJ de quem te deu os R$100 e colocar na tua contabilidade de prestação de contas lá da tua campanha eleitoral, tá ok? Então, qualquer coisa patrocinada, não importa se é digital ou não, você tem que aferir o valor do bem patrocinado ou doado e você tem que colocar na tua contabilidade, tá ok? Então, nesse aspecto que os patrocínios e as perguntas do chat eu interpreto, tá? Agora, se alguém tiver mais alguma pergunta aí ao vivo, fica à vontade. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Alexandre e o Wagner. Falando. Tudo bem? Prazer. Muito bacana a sua apresentação, tá? Alexandre, essa é a primeira eleição que nós temos aqui oficialmente podendo fazer campanhas pela internet. Estou correto? Acho que é isso mesmo, né? As campanhas anteriores eram permitidas, mas elas eram mais rasas, elas não tinham tanta legislação detalhada sobre o que era possível ou não, principalmente no aspecto
punição de fake news e de uso de direito de resposta e de remoção de mídias, tá? Então, isso era muita luta de liminar nas eleições anteriores. Agora, ela já está mais regulada. Então, eu posso concordar com você de que é a primeira eleição que tem uma boa regulação para a campanha eleitoral digital. Dá para dizer que é oficial, né? Não, legal. E é justamente, né, acho que o ponto que você colocou ali que é bastante importante para todos os candidatos aqui, da importância de utilizar esse canal, né? Porque a maioria das pessoas, a gente estava acostumado, né? A questão dos santinhos, a questão até talvez até da época que tinha os comícios ou showmícios ali, hoje a gente já tem outras estratégias ali para fazer. Legal. Mas me diga uma coisa assim, qual a sua... E sendo oficialmente a primeira, a gente sabe que esse ano ele vai ser muito mais acirrado até dentro das eleições ali, né? Mas na sua visão ali, até para a questão de impulsionamento, a questão de leilão dentro das ferramentas, né? Para a questão de custos ali, o que você acredita que vai acontecer com essa grande onda que vai ter de redes sociais, de muitas pessoas, de muitos candidatos, né, colocando ali também o seu patrocínio, o seu impulsionamento dentro das redes sociais, seja nas ferramentas do Google, seja nas ferramentas do Facebook, né, as principais ali. Nós já temos alguma orientação de que não vai haver uma inflação dos preços nessa base de leilão, sabe? Por quê? Quando a gente pensa no nosso universo político, realmente, aquilo que se gastava com o impulsionamento que era praticamente zero, agora vai se gastar muito mais. Só que quando a gente coloca esse impulsionamento político no universo de impulsionamento geral das redes sociais, ele se dilui, ele é uma fração de 1%, porque você não tem milhões de pessoas impulsionando, porque o número de candidatos mesmo, ele é menor. Então, você não vai ter essa fluidez de valor monetário indo ao ponto de influenciar a oferta e procura das redes sociais para inviabilizar ou aumentar demais o preço, compreende? Então, você vai ter quase que a mesma tendência. Hoje, o grande investimento de impulsionamento são pelos micro e pequenos que estão tendo viabilidade de custo por impulsionamento, custo por clique ou custo por lead, que a gente chama, ainda mantidos muito baixos. É isso que está viabilizando a democratização do marketing político eleitoral, do mesmo jeito que está viabilizando o marketing de pequenas empresas, e as pessoas estão conseguindo vender mais e sobreviver na época de pandemia, porque ainda é barato e acessível. Muito diferente de se fazer uma campanha de colocar pessoas com bandeira na rua, soltar santinho, participar de reuniões em casa de eleitor e ainda colocar cabos eleitorais na rua. Com esse dinheiro você faz muito mais impulsionamento, aumenta muito mais a tua audiência, que a gente chama, né? Professor? Oi? Oi? Posso chamar assim de professor? Fica à vontade, né? É um prazer, um orgulho. Em um município pequeno, né? 13 mil habitantes aí. É viável ficar só na internet? Ou tem que ir para o corpo a corpo, visita, o próprio santinho, a figurinha ali? É necessário fazer essa parte? A tua pergunta é bacana, porque ele é necessário em qualquer município, até nos grandes. O marketing digital ele não é excludente das campanhas tradicionais. O grande detalhe é que no lugar de você ter 90, 120 dias de campanha, você hoje tem 40 dias. Então, se você pensar em homem e hora, com quanto de público você consegue interagir nesse período de campanha, você vai ver que às vezes você não consegue, em praças maiores, você não consegue visitar todo mundo uma única vez. Então, você vai deixar de visitar muita gente, vai deixar de conversar com muita gente. Significa, então, que você vai ter que fazer uso mais ainda das redes sociais. Em municípios de 13 mil, de 5 mil, de 20 mil, e hoje, às vezes as pessoas não sabem, 94% dos municípios brasileiros estão abaixo de 50 mil habitantes. Então, a campanha tradicional, ela é muito importante, porque ela dá o calor humano, nada substitui esse processo do calor humano. Só que nós temos que entender que a pandemia, ela está colocando todo mundo na mesma condição. O que isso quer dizer? Tempo, homem, hora, 24 horas por dia, é o mesmo para o candidato do pequeno município e grande município, para o candidato pobre ou rico, para o candidato de primeira eleição ou para o quinto mandato.
ele tem um limite de homem-hora que ele consegue ativar e que ele consegue se relacionar. Então, é por isso que agora, mais do que nunca, não importa se é 5 mil, 10 mil ou 50 mil habitantes, ele precisa complementar a campanha dele com as redes sociais, além de continuar fazendo a campanha tradicional. Então, Marquinhos, não sei se te atendeu, mas é mais ou menos isso. Sim, obrigado. Ô, Alexandre, boa noite. Oi, Renato. Opa, boa noite. Eu queria saber o seguinte, você mencionou ali a criação de uma página, né, de um blog, de uma coisa pessoal para concentrar as informações do candidato ali, da campanha e tal. Uhum. Você acha mesmo que página, parece que o pessoal não vai mais atrás de páginas hoje em dia, né? E uma página, aquela página do Facebook que a gente cria, poderia substituir uma página? Porque não sei se quando você fala em página, você fala da criação de um domínio, de um nome de domínio, de registrar um nome de domínio. Como é que você vê isso aí? Realmente, a ativação e angariar a audiência, ela vem pelas redes sociais, nos posts daquelas mídias que a gente colocou, daquelas redes, tá? Só que a existência de um site e de um blog, ela é o teu repositório de grande densidade de conteúdo. Você não consegue comunicar com propriedade, com qualidade, toda a tua ideia de maneira completa através de postzinhos ou de microblogs. Então, o site e o blog é muito utilizado, mas muito, muito mesmo ainda. Mas quando? Quando você tem aquele funil que eu comentei, em que você impulsionou nas redes e você conseguiu trazer a atenção de 5 mil pessoas, para aquelas pessoas que você chamou a atenção, das 5 mil pessoas, 4 mil vão ter interesse. Quando tiver interesse, todas as suas postagens vão dizer para elas, cara, saiba mais lá no meu site, veja mais conteúdo no meu blog. E elas vão atrás, quando tem interesse, elas querem saber mais. Veja por você, quando você tem uma propaganda de um carro e você tem uma atenção, você vê a propaganda do carro, normalmente ele te leva para um site, o site tem mais informação, tem vídeo, e você está interessado, te gerou interesse. Do interesse, você já vai um pouquinho mais para frente e ele gera uma ação, que é você ir lá na concessionária negociar o carro, ou falar com o vendedor. No nosso caso de marketing eleitoral, o site e o blog, ele tem essa orientação. E os sites realmente são domínios que, inclusive, você registra no domínio BR com a extensão para o período eleitoral. E você pode, aquela taxinha de R$40 no registro do domínio BR, você pode colocar na sua prestação de campanha, você pode ter um site de candidato, que ele serve Legal. Só para o período eleitoral. Altamente recomendado. Legal, não sabia desse domínio para candidato. Tá bom, obrigado. Nada. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Alexandre. Por favor, cara. Qual seria a tua dica para o número de postagens diárias, seja de vídeo, seja de posts mesmo? Você acha o ideal, assim, um vídeo a cada 2 dias ou todos os dias? Qual que é a tua indicação? A primeira coisa que eu sugiro é um sincronismo. O que eu quero dizer com isso? Bem prático. Primeiro, você tem que ter uma fluidez, porque quando a gente está falando de campanha de marketing política eleitoral, eu tenho pessoas que trabalham de noite, então de manhã elas estão mais disponíveis, pessoas que trabalham durante o dia e de noite elas vão estar mais disponíveis, pessoas que têm liberdade durante o dia todo, pessoas que estão o dia inteiro conectadas, você vê isso principalmente nos jovens, que é uma outra geração, a gente pode falar de estratégia só para esse público, e o sincronismo é o quê? Solte conteúdos dos teus assuntos, intercalando as redes sociais e intercalando os dias, mas durante todo o dia. Publique de manhã até de noite e repetidamente. Você vai pegar um post que você fez de manhã e vai repetir ele no final da manhã, no meio da tarde, no início da noite, porque é muito volume no feed de notícias do teu público-alvo. Ele começa a receber muita informação. Se você publicou e leva 2 dias para publicar de novo, 20 minutos depois já ficou lá para baixo, ele não volta para poder ver. Então, essa recorrência é quase que aquela ideia do marketing de você anunciar na televisão várias vezes. Você chega até a falar assim, pô, mas essa propaganda de novo, já encheu usar tanta propaganda. Lembra do Trivago na televisão a cabo? Então, só que ali tem exageros, a gente usa até de exemplo para over, né, de saturação, mas realmente você precisa ter sincronismo entre as redes,
fluidez durante o dia. O importante é não deixar de responder ou interagir com o eleitor digital. Ok, então replicar essas postagens não vai causar isso realmente no eleitor. Desde que você não tenha só uma ou duas publicações e fique repetindo ela durante dias, porque isso cansa. Você tem que ter vários assuntos e o texto, a tônica da fala é uma para cada perfil dominante de cada tipo de eleitor. E aí você vai conseguir ter uma taxa de conversão maior que vai ficar mais atraente para esse pessoal. Perfeito, muito obrigada. Nada. Nós temos no chat aqui o Wagner, para quem ainda não tem um site, pense que ali é como se fosse um super cartão virtual, seu escritório virtual, onde sobre qualquer assunto é uma opinião dele. Sim, principalmente depender das ferramentas Facebook e Google. Então, concordando com o Wagner, realmente ali o site ele é importante, aquela pergunta do Renato, né? Obrigado aí, Cláudio, pelo feedback. O João Gabriel, ele comenta aqui sobre a apresentação, obrigado aí, João. E com o grande fluxo de divulgação na internet que temos esse ano, o que eu recomendaria para que as postagens não acabem se tornando apenas mais uma no meio de tantas? É justamente a qualidade no teu conteúdo e o teu tom, a forma como você vai falar com o teu público. Se você conseguir gerar atenção, e a atenção vai vir daquilo que eu comentei, não é o que eu falo, mas é o que o outro entende. Então, se eu estiver falando para uma pessoa de perfil analítico alguma coisa e eu não usar os números, estatísticas, dados, eu não vou conseguir captar a atenção dele, porque aquilo não faz sentido para ele. Mas o mesmo assunto falado de uma forma pragmática para quem gosta de resultado, que é o dominante, vai chamar a atenção. Eu só preciso dessa isca. Eu nunca sei com quem eu estou falando. Aqui, por exemplo, eu estou falando com 32 pessoas. Eu não sei qual é o perfil de cada um de vocês. Mas, certamente, se na minha fala eu conseguir intercalar ações para cada um dos 4 perfis, eu vou chamar mais a atenção desse público de 32. Minha conversão vai ser maior. Então, também a diversidade. Aposte na live, aposte numa galeria de fotos, aposte num videozinho curto, aposte num quiz, numas perguntas, aposte na interação com o público. Postagens frias, aquela do marketing tradicional digitalizado, do tipo, olha, vote em mim, saúde, educação e saúde, transporte público de qualidade, isso aí não chama mais a atenção há tempos, não só na campanha digital. Você precisa de interação. E basta ver o que você consome nas redes sociais. O que você consome? Você consome materiais que te chamam a atenção. Às vezes é uma piada, às vezes é uma brincadeira, mas às vezes é coisa séria, às vezes é uma mensagem até de autoestima. Mas ela tem que te chamar a atenção. Então, a produção, a qualidade e a interação com vários conteúdos é que podem chamar a atenção, tá ok? O Renato fez uma pesquisa e já achou ali que o domínio na internet é .com.br, tá? Então, você vai colocar lá, por exemplo, o wagnerpontes.com.br, vai ser o site dele como candidato, isso está dentro do aspecto legal aí, ok? Oi, pode falar? Não, o Daniel está falando, o presidente do PSC. Pois não. Eu preciso, devido ao horário, está muito legal, eu acho que a gente tem muita coisa para ver. Eu sugiro, gente, se você tiver alguma dúvida, mandar um e-mail para o Alexandre, conversar com a empresa dele, conversar com a Kelly, porque... realmente nós temos tempo, né? Até deixei isso extrapolar um pouquinho o tempo, nós temos que falar ainda depois. Então, eu quero agradecer o Alexandre, mais uma vez, quero agradecer a Kelly, tá? A Robocom, ok? Pessoal, eu acho que vocês têm que, assim, quando a gente tem uma apresentação dessa, eu sou da área de marketing também formado em neuromarketing, a gente às vezes acaba se desesperando, mas eu acho que a ideia é justamente o que o Alexandre falou no começo da apresentação. Vamos ter uma visão geral para saber o que a gente precisa, não para saber o que a gente tem que fazer, entendeu? O que a gente tem que fazer, com todo o respeito, a gente não vai aprender em 45 dias, nem dá tempo. Então, para isso, nós temos os profissionais, nós temos as empresas, nós temos as pessoas que nós estamos indicando, que nós estamos abrindo espaço, né? E, às vezes, gente, eu acho que vale a pena pegar um profissional do que você jogar dinheiro pela janela, jogar dinheiro no lixo. Porque
não basta impulsionar, você tem que impulsionar certo, para a pessoa certa, no momento certo, no dia certo. E mesmo assim, eu sendo da área de marketing, eu vejo que quanto mais eu estudo marketing digital, menos eu sei. A verdade é essa, porque é muito rápido, a coisa muda muito rápido, né? Sim. Então, Alexandre e Kelly, eu queria que vocês novamente deixassem o contato de vocês, agradecer essa participação de vocês com nossos candidatos. Nós temos aqui pessoas que eu estou vendo do estado inteiro, de outros municípios, não só de Curitiba. E, pessoal, quem quiser aí que está na live aí, que são de outros municípios, converse aí com a Kelly, converse com o Alexandre, leve essa live para o município de vocês. Nós vamos deixar também essa gravação, eu estou combinando com a Kelly, nós vamos subir no nosso canal, então vocês podem rever ela, rever os slides com calma, né, que foram apresentados pelo Alexandre. Eu acho que foi muito interessante, alguns dados ali valeram ouro, né, por exemplo, quais as redes mais acessadas, esse tipo de informação vale muito para a gente. Então, agradecendo, quero agradecer a vocês novamente e deixar aí para vocês as considerações finais. Pedindo que os candidatos daí fiquem, gente, para a gente conversar mais um pouco, tá bom? Pelo menos mais uns 20 minutos. Boa noite, Foz do Iguaçu falando. Uma pergunta, se me permite. Existe comentários que está sendo realizada uma votação em andamento proibindo o impulsionamento até sexta-feira, decide se vai continuar sendo autorizado ou não. Tem conhecimento disso, professor? Não tenho conhecimento, mas tenho experiência para te dizer de que períodos eleitorais são períodos muito agitados em liminares e em assuntos que são novos dentro do período eleitoral. Então, não acredito que isso vá ocorrer, porque foi fruto de um debate muito extenso do perfil, principalmente nesse momento de pandemia, só resta o marketing digital para esse processo. Então, eu não acredito que vá acontecer. Mas, Tadeu, não vamos nos surpreender, porque de período eleitoral acontece de tudo, até jabuti em árvore. Então, não sabemos o que vai vir aí. Então, mas enquanto não proíbem, não vão trabalhando com especulações, não. Baixem a cabeça, trabalhem forte, vocês estão num partido muito bom. Parabéns aí, presidente, espero que tenha atendido a expectativa de vocês. Essa é a nossa motivação desse momento, tá? Então, quero agradecer e certamente aí deixar vocês têm muito para fazer aí também no papo de vocês. A Kelly deixou no chat o celular dela, o presidente tem os dados dela, e eu apoio essa empresa com os assuntos de ciência política e de marketing político eleitoral, e vai ser um prazer atender vocês como colaboração aí ao diretório, tá bom? Muito obrigado. Daniel, obrigada pela oportunidade, novamente, de participar aí com vocês. Deixei meu celular ali, meu WhatsApp, pessoal, podem me chamar qualquer dúvida, se vocês quiserem entender mais sobre a plataforma, quiserem levar, né, essa palestra para a cidade de vocês, enfim, vocês me procurem ali ou falem com o Daniel que a gente verifica aí para vocês, tá bom? Muito obrigada de novo e boa noite para vocês. Até a próxima. Obrigado, Alexandre, mais uma vez. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Tchau, tchau. Pessoal, vamos ficar quem é candidatos aí, os candidatos, preciso conversar com vocês, por favor, tá bom? Eu desculpa, assim, né, primeiramente, ter que intervir, porque nós temos um horário curto um pouco, né? Mas dá para a gente, se vocês quiserem, fazer mais lives sobre marketing digital, tá bom? Pessoal, vocês que ficaram, eu quero apresentar para vocês um assunto complementar agora. Só um pouquinho, gente. Quero apresentar para vocês agora um assunto complementar, que não é propriamente aquilo que foi apresentado, né? Mas se trata da questão do impulsionamento agora, digital, né? Nós temos duas pessoas que o partido está indicando, propriamente eu estou indicando, porque primeiramente eu conheço a integridade dessas pessoas, e eu sei a competência dessas pessoas. Eu gosto de indicar sempre gente melhor do que eu, e esses caras são melhores do que eu. Que é o Manuel. Boa noite, Manuel. Abre o microfone e dá um oi para a galera. Oi, desculpa, eu voltei aqui para parar de gravar, desculpa. Obrigado.